Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo, estamos aqui para mais uma aula, aula nona. Você que já está fazendo, você que pegou essa aula agora, não tenha preguiça, volta lá para o começo, assiste as aulas anteriores, faz uma passada rapidinho, 20 minutos cada aula e pega o evangelho todo. Legal? Você que está chegando aqui, já passou por tudo e estamos então nessa aula. Hoje nós vamos falar de um tema difícil, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos tentar pegar um pouquinho isso aí no texto, olhar ali certinho o contexto, e eu vou usar algumas técnicas lá legais aí para que você aprenda a usar uma metodologia quando chegar num texto difícil. Isso vai te ajudar também. Vamos comigo então. Aí, ó. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Então hoje eu vou voltar um pouquinho aqui, nós tínhamos que estar mais para frente, que eu já passei, mas eu vou voltar um pouquinho porque tem alguns temas que ainda estão dentro da nossa narrativa, né? Como ele está falando do demônio, lá no verso 13, no 15, aqui ele traz uma narrativa. Então quando ele está falando dos 12 apóstolos, ele coloca ali então o quê? Que ele designou eles e deu a eles então, enviou eles para pregar o evangelho, e junto com a pregação do evangelho, exercer autoridade para expelir demônios, exercer autoridade de expelir demônios. Isso aqui é interessante, tá? Primeiro que nós estamos falando de Marcos, né? Marcos ele é uma mensagem de um evangelho para um grupo judaico dissidente. O evangelho nós já falamos que é o anúncio da vinda do rei, né? E que esse anúncio da vinda do rei está relacionado então a essa mudança, uma mudança de mente, uma mudança de contexto. Essa mudança então é o que ele vai apresentar em vários momentos na sua carta como uma possibilidade dissidente, o evangelho dissidente, que são os rompimentos com as tradições judaicas. Então, quando ele fala que enviar a pregar esse anúncio dessa boa nova de que o rei está vindo, esse anúncio tem a autoridade de expelir tudo aquilo que se afrontasse ao anúncio. Então, a ideia de exercer autoridade para expelir demônios tem a ver com essa afronta ao anúncio. Você vai ver, então, que na narrativa de Marcos, em vários momentos, quando surge alguma aparição do demônio, tem toda uma crise sobre a evangelização, e ele está sempre vinculando a isso. Então é importante entender então que para Marcos esse anúncio da vitória ela é acompanhada com a derrota. E a derrota do que? É essa derrota que é testemunhada pelo expelir demônios. Então essa tradição de vincular, expelir demônios, expulsar demônios é o anúncio da vitória do rei, que ele estaria vindo. Tá? É o poder, é a vitória, né, que dá autoridade sobre os poderes. Inclusive aqueles que são os poderes das trevas, que seria aí o que existe de mais terrível aí dentro da tradição. Ok? Era para ser alguma coisa nesse gênero assim, né? Mas vamos lá, nós já falamos um pouquinho disso, a ideia é só contextualizar que dentro dessa mesma percepção do demônio, ele separa os 12, volta para casa, que nós já falamos que a casa então é aquele centro de operações agora, não é mais o templo, e então os próprios parentes de Jesus, ou seja, os conterrâneos que ouviram o que Jesus estava fazendo, os milagres e as coisas que ele estava promovendo, eles saíram para prender Jesus, porque diziam que Jesus estava fora de si. Como eu expliquei na última aula, eles queriam prender Jesus por causa da Pax Romana, porque o fato de Jesus estar reunindo muita gente, isso era um tumulto que violava a Pax Romana. Então, com medo de uma represária, então os seus parentes, seus conterrâneos vão prender Jesus para entregar Jesus ao tribuno romano. A ideia seria essa. Tá? Nesse momento, então, o texto coloca os escribas na narrativa, que são os doutores da lei, aí, vindos de Jerusalém, que é aquela ênfase de que eles são muito tradicionais. E eles então diziam, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele demônios. Como é que é isso, né? Então, assim, por que eles diziam com tanta certeza que Jesus estava possesso de Beelzebu? Simples de tudo. Porque Jesus não era um deles. Tá? E isso tem outra passagem, tem mais umas 2, 3 passagens que eles questionam Jesus porque Jesus não está com eles. Então Jesus é um pecador, né? Então ele está com o demônio, né? Então justamente a noção da possessão é porque, como Jesus não partilha da tradição judaica, do templo, não partilha da cultura, como eles faziam com todo o zelo deles, então obviamente Jesus era um pecador. E para agir por meio de um pecador, só um demônio, porque Deus não agiria por meio de um pecador. Mas você entende, isso é teologia que aquele grupo radical tinha, que era um grupo que desenvolveu uma teologia dualista, em que existe o bem e o mal,
e que Deus é o bem e o Satanás é o mal. E se o homem for justo e fazer o bem, então Deus está com ele. Agora, se o homem for mal, então o homem está com o diabo. Ficou fácil? Professor, mas isso aí não está certo? De jeito nenhum. De jeito nenhum, como diz o mineirinho, né? De jeito nenhum. Como assim de jeito nenhum? Porque nós, seres humanos, não podemos ser separados entre aqueles que fazem o bem e o mal. O bem e o mal são coisas que acontecem na nossa vida todo dia. Então, no ser humano, nós somos pecadores e vamos morrer pecadores. Né? Então, nós sempre vamos estar cumprindo o mal. Então, se nós só fomos de Deus quando estiver fazendo o bem, então está todo mundo ferrado. Porque a gente tende muito mais a fazer o mal do que a fazer o bem. Tá? Mas, claro, isso era uma tradição judaica extremamente radical, né? Que era do grupo aqui mais da gema. Aí Paulo, então, vai lutar por isso e vai mexer com isso, vai escrever sobre isso na carta de Romanos, que é justamente a defesa da graça. E é por isso que existe a graça, óbvio, né? Se não fosse a graça, todos nós seríamos condenados aí, sem dúvida. Então, vamos lá. Então, quando eles dizem que ele está possesso de Beelzebu, outro detalhe é que Beelzebu é uma referência a uma divindade que também tinha no panteão babilônico. E as divindades babilônicas vão ser interpretadas pelos judeus como demônios. E, claro, como era um panteão, então existia o maioral e os inferiores. E isso também era em Israel. Por exemplo, no panteão de Israel, antigo, antes do exílio, então El era a divindade principal e existiam outras divindades, era um panteão. Então essa ideia de o chefe, né, aquele que é o superior aos outros. Em algum momento na tradição hebraica, Yahweh, né, que seria o termo Yahweh, vai se tornar então o chefe do panteão. O panteão hebraico também. E os outros inferiores. Somente depois, lá perto de Josias, do rei Josias, é que isso aí vai ser tudo. As divindades vão ser todas relegadas a status de demônio e destruídas. E vai ficar somente um Yahweh na tradição hebraica e o panteão vai ser destruído. Mas aqui, quando ele fala de Beelzebu e o maioral, que ele espere demônios pelo maioral dos demônios, era uma referência a essa compreensão de panteão que havia antigamente. Então, diante dessa denúncia, entre aspas, aí, daquele grupo de escribas, que estava, acho que mais com dor de cotovelo do que com a Bíblia na mão, Jesus convocando-os, disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Ele pegou um argumento lógico, é lógico. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Expulsar Satanás, não existia mais reino, entre aspas, de Satanás. Por que eu falei reino, entre aspas? Porque aqui, sempre lembre-se, é uma metáfora, tá? É uma metáfora. Ele fala, explicou por meio de palavras. Se um reino estiver dividido. Ele não está falando que Satanás tem um reino, pelo amor de Deus. É o povo que pega esse texto para falar que Satanás tem reino. Satanás tem reino, coisa nenhuma. É difícil até entender Satanás, quanto mais se Satanás tem reino, né? É muito difícil entender ele como uma pessoa tão independente assim como a teologia de alguns teóricos coloca, quanto mais que ele tem um reino. Então não tem nada disso. No Evangelho, pelo menos, não dá para sustentar isso, tá? Ele só usa uma metáfora para dizer que ele não está contra ele, ou seja, que Jesus não está falando pelo diabo. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Aí ele fala outra parábola. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. E só então lhe saqueará a casa. Então, um texto difícil mesmo. Na história da igreja teve várias interpretações. Assim, uma das mais antigas é a que entende que o valente é Deus. Ou outra que o valente é Jesus. E que Satanás, que é aquele que veio para roubar, matar e destruir, ele entrou na casa do valente, e para entrar na casa do valente ele vai amarrar. No caso, Satanás amarrar Jesus, ficou muito estranho. Então saquear a casa, que são as pessoas. Então, essa interpretação é horrível, né? Mas já existiu na história da igreja por uma época, tem gente que ainda usa isso. Uma outra interpretação, eu acho que é um pouco mais possível, se a gente for entender que é uma metáfora, claro, né? Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens. O valente é o Satanás, na verdade é o contrário.
Porque ele vem falando daquele que tem, entre aspas, o reino. Se Satanás lutar contra si mesmo. O Satanás não está lutando contra si mesmo. Mas alguém está lutando contra ele. Então ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens. Então seria a ideia de que Jesus estaria entrando na casa de Satanás, que seria, entre aspas, o mundo, para roubar os bens, que seriam, entre aspas, aí, as pessoas. E para isso ele deveria primeiro amarrá-lo e só então saquear a casa. Nossa, muito difícil. Também não é uma boa interpretação. Você percebe? Para onde a gente vai é difícil. Primeira coisa que você faz diante de um texto difícil é olhar a perícope, para ver se ele realmente faz parte da perícope. Vamos lá, vamos voltar. Quando você pega aqui, então, no comecinho, verso 22, você tem os dados da perícope aqui, claro, o início da perícope. A mudança de personagens, os escribas, a descida para Jerusalém, a mudança de local e a mudança de conteúdo, que é a referência à possessão de demônios. Muito embora tenha falado de demônios lá no verso 13. Então, convocando Jesus, né? Então, a primeira coisa é uma perícope, começa aqui. Onde a perícope termina? Então você vê que ele fala sobre Satanás até o verso 26. No verso 27 ele para de falar de Satanás. Ele começa a falar de um valente, que ele não fala nos versos anteriores. Começa a falar de roubar e saquear a casa, que ele também não fala nos versos anteriores. Então a probabilidade é que esse verso 27 originalmente não estivesse nesse contexto, que ele possa ter sido colocado aqui no arranjo de Marcos, para poder fazer sentido com o texto. Mas é um sentido difícil de você conectar. Então, essa construção que o texto de Marcos vai receber, de pegar várias máximas e organizar, às vezes ela tem essas desconexões. Mas isso significa que eu tenho que ignorar ele? Não. Significa que eu tenho que entender o que Marcos quer dizer com ele. Por que Marcos coloca esse verso aqui na sequência dessa narrativa sobre o Satanás, sobre Jesus, sobre Beelzebu, expelir Beelzebu? Tá? Você percebe que a gente pode ir um pouco mais para frente. Primeira coisa, nós poderíamos terminar no verso 26. Mas se termina no verso 26, nós temos um problema com os outros abaixo. Olha o verso 28. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfemas que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. E aqui, então, outro assunto. Ó, já é outra ideia, que não tem nada a ver com a ideia do valente que vai saquear a casa, e que também não tem conexão com o Satanás e o Beelzebu expulsar Beelzebu. Então percebe, é um outro trecho que também foi encaixado aqui, que também torna difícil a compreensão. E ele continua, ó. Isso porque diziam, está possesso de um espírito imundo. E aqui no final, então, ele amarra toda a narrativa. Ou seja, ele pega esse finalzinho para dizer que é aqui que termina a perícope. E aí, assim, se é aqui mesmo que termina a perícope, então a gente vai ter que achar um jeito de entender como aqueles outros se harmonizam. Vamos ver se é aqui que termina a perícope. Verso 31. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Tá vendo? Indicação de mudança. Tempo, local, personagens novos. Realmente, a perícope termina no verso 30. Então, como fica o verso 27, 28 e 29, professor? Significa que Marcos, quando escreveu, ele tinha uma intenção em colocar esses textos ao lado dessa narrativa primeira, que é uma narrativa mais íntegra. A nossa ideia, então, é entender o que ele quis dizer com isso, com a compreensão de que nunca vamos chegar a 100% nisso. Tá? Primeiro, quando ele usa aqui, verso 27, ninguém pode entrar na casa do valente, nesse contexto, e fala dele ser amarrado e só então vai lhe saquear os bens. No contexto, ele está falando sobre um ser contra o outro. E não ele amarrar a ele mesmo. Então é importante entender que o que ele está dizendo é que o que vai acontecer aqui é uma operação da parte de Deus. Não é ele que está operando nele mesmo. E aí a gente mantém dentro do contexto, mantém dentro da mesma semântica. Um problema das parábolas é a gente querer interpretar todos os termos. Nem toda parábola se interpreta todos os termos. Quem é o valente, o que é a casa, quem são os bens. Nem sempre interpreta assim. Às vezes, o importante da parábola é você entender a lógica, o que ele está querendo dizer, e não querer traduzir todos os termos, que isso é um erro.
Então, se a gente não quiser traduzir todos os erros, qual é a máxima desse verso? Nesse verso ele está falando o quê? Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, se a gente fosse resumir numa frase simples? Para que alguém consiga tomar algo de outra pessoa, essa outra pessoa primeiro tem que ser debilitada. Então, não é a própria pessoa que está se debilitando, mas é um terceiro que está agindo. Então é isso que Jesus está dizendo no contexto. Que esse que está sendo amarrado, a casa do valente, talvez não seja nem Satanás. Embora ele falou aqui de trás, vamos voltar um pouquinho mais, ó, dos judeus. Quem que estava reclamando? Os escribas. Pergunta, o que esses escribas de Jerusalém estavam fazendo ali? Começamos daqui, ó. O que eles estavam fazendo ali? Será que eles estavam fiscalizando a comunidade para saber o que aconteceu? Será que eles estavam querendo saber por que tinha tanta gente seguindo Jesus? Então, quando eles veem um monte de gente seguindo Jesus, é claro que eles vão falar que Jesus é o demônio. Então, quem é o valente se a gente parte do conflito com os escribas? O valente é Jesus. E quem é o ladrão? Os escribas. E quem eles estão querendo amarrar? Jesus. Para então tomar aquilo que ele tinha feito. Fechou? Quando a gente desconecta então aqui, ó, da questão do Satanás e entende a narrativa em relação a Jesus e os escribas, aí ela fecha a compreensão. Voltando lá para ela, então. Então, quando ele está falando aqui, ninguém pode entrar na casa do valente para lhe roubar os bens sem primeiro amarrá-lo, Jesus está falando dele mesmo. Gente, esse pessoal aí que está me chamando de Beelzebu é esse negócio do valente aqui, ó. Eles estão querendo me amarrar aqui para poder poder tomar tudo que eu tenho feito. Entendeu? Então, aqui, na verdade, o texto, no verso 27, ele já encerrou, não tem contato direto com o 25 e o 26. Então, tanto o 25 e o 26, quanto o 27, estão explicando o que está acontecendo no verso 22. Que o problema aparece exclusivamente aqui, ó, vou botar em outra cor, no verso 22. Olha lá. Pega comigo, ó. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu. É pelo maioral dos demônios que espelha. E demônios começaram a espalhar um boato para fazer as pessoas saírem perto de Jesus. Entre aspas, estão tentando amarrar o valente. Pegou? Estão tentando amarrar o valente. Aí Jesus então vai responder a essa tentativa de amarrar o valente. Primeira resposta: Satanás não vai amarrar Satanás. Satanás não vai ir contra ele mesmo. Então eu sou uma pessoa de Deus. Então, ele está indo dentro da lógica judaica dualista. Né? Eu estou aqui, não sou da parte de Satanás. Primeira resposta. Segunda resposta. Gente, é óbvio que eles estão falando isso só para me amarrar. Porque ninguém pode tomar as coisas do valente sem amarrar ele primeiro. Pegou? Difícil, né? É que assim, gente, às vezes o texto ele é construído. E aí você precisa entender a estrutura e entender a que cada parte está se relacionando. No caso dessa parte aqui, ela está se relacionando muito mais com o verso 22 do que com o período do verso 23 ao verso 26. Tá? E aí, então, aí, se você tiver com a Bíblia também como eu, aqui você pode dar uma coloridinha aí e separar. Entendendo que esse grupo de versos aqui, eles têm um outro sentido. Tá? Aí, pus até uma corzinha diferente. Então você interpreta aqui o problema no azul. Aí o vermelhinho aqui é uma das respostas. O amarelo aqui é outra resposta. E o verde, professor, é outra resposta. Show, ó, vamos lá. Agora você vai entender o que ele está dizendo para a blasfêmia do Espírito Santo. Vamos lá. Em verdade vos digo, entende? Então, quando ele está falando no verso 28 e 29, aqui ele está respondendo. Não tem nada a ver com 27 e não tem nada a ver com o trecho do 23 ao 26. Mas justamente é contra o verso 22 que é o problema. Então, para ficar mais fácil, eu vou ler o 22 e vou voltar para lá. Ó. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, é pelo maioral dos demônios que espelha os demônios. Agora vamos lá para baixo. Daí então ele diz: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens.
os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Aí, ó. Ficou mais fácil agora? Primeiro ficou mais fácil de entender, né? Claro. Mas vamos tentar, eu vou ainda dar mais uma sapecada aqui para você ver que é mais legal. Ó, quando ele fala assim, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, é show. Essa é a mensagem do Evangelho. Tudo será perdoado. Não tem nada que o perdão não alcance. Isso é uma questão teológica. Eu vou explicar daqui a pouco. Os pecados e as blasfêmias que prosferirem. Ponto. Ó. Aqui não tem nada a ver contra aquilo que é falado acerca de Jesus. Isso já é uma interpretação dos outros evangelhos. Em Marcos, ele já joga que o perdão é para todos, independente do que se fala. Né? Aí já em Mateus você vai ter uma leitura diferente. Então, ele já ele já não assume isso aqui. Mas no verso 29, quando eu falar em Mateus, nós vamos estudar. Assim, antes, eu vou dar uma pausinha. Quando terminar Marcos, aí nós vamos para Mateus e Lucas ao mesmo tempo. E aí eu vou fazer a leitura sinótica, comparativa. Lucas e Mateus à luz de Marcos, entendendo o que eles pegaram de Marcos ou o que eles incluíram específico. E aí nós vamos conseguir fechar a leitura sinótica dos evangelhos. Mas para que haja uma leitura sinótica legal dos evangelhos, primeiro você precisa fazer o evangelho de Marcos. Depois que nós terminarmos o evangelho de Marcos, aí nós retomamos o evangelho de Mateus e Lucas, comparando com aquilo que nós estudamos em Marcos. E aí a visão abre ainda mais, tá? Tanto para entender Marcos melhor, como para entender Mateus e Lucas melhor. Legal? Voltando para cá então. Então quando ele fala aqui, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, primeiro, eu vou resolver. Agora nós vamos para aquela questão da análise literária. Aqui é mais fácil. Aqui nós vamos... Qual que faça análise literária? A primeira coisa é entender de quem ele está falando. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Então, o que ele está dizendo? Aos filhos dos homens, a gente, será perdoado o verbo, o quê? Tudo. Então, 3 colunas. Aos filhos dos homens será perdoado tudo. Aí, tudo o quê? Os pecados e as blasfêmias que proferirem. Legal. Então, o verso 28 você faz de uma frase só. Verso 29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. Então, aí no primeiro, aquele, ou a gente, que blasfemar, o verbo, contra o Espírito Santo. Aí pode continuar. Contra o Espírito Santo não tem. Ou então, contra o Espírito Santo, aí na linha de baixo não tem complemento, perdão para sempre. Aí na linha de baixo, de novo, visto que é réu de pecado. Ok? E aí você tem a divisão. O problema todo da narrativa, para você resolver o problema, é você entender quem é aquele. Quando você entende quem é o aquele que ele diz aqui, você interpreta o texto. Podia acabar a aula agora, né? Deixar você agora, você vai estudar e quebrar a cabeça para entender quem é aquele. Deus o livre, professor, você vai matar a gente de ansiedade. Como eu não quero acabar com você e deixar você cheio de ansiedade, eu vou responder, tá? A questão é a seguinte, o aquele aqui é esse camarada aqui, ó. Vamos voltar lá para cima. Quem é esse aquele do texto dele? É esses escribas aqui, ó, que são o aquele. Por quê? Quem é que está falando que Jesus expulsa demônio por Beelzebul? Os escribas. Então ele é aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Então na narrativa aqui, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é justamente dizer que Jesus está expelindo demônios por Beelzebul. É isso aí que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ainda a gente vou trabalhar um pouco melhor na ideia de Espírito Santo, tá? Mas primeiro aqui, o que é a blasfêmia? A blasfêmia é justamente, o termo grego é esse de falar mal, falar o que não deve. Mas falar mal do Espírito Santo, nesse texto aqui, é falar mal de Jesus. Você percebe? Não há diferença. Alguém lendo a narrativa de Mateus, às vezes a gente confunde e acha que tem diferença, mas não tem diferença. Tá? Teologicamente não é para ter diferença. E na narrativa de Marcos, que é a mais antiga, falar de Jesus como sendo de Beelzebul era blasfemar contra o Espírito Santo. Porque quem age por meio de Jesus é o Espírito Santo. Ok? Então isso dentro da tradição aí marcana.
Quando ele fala então aqui Espírito Santo, eu retorno dizendo, embora Marcos aí seja um dos discípulos de Paulo, Espírito Santo ainda não está claro como uma pessoa. O Espírito Santo está sempre confuso, né, confundido com a pessoa de Jesus e com a ação de Jesus. Então ele ainda não é tão distinto como uma pessoa, embora vão ter textos na Bíblia que vão distinguir. Mas esse estudo, essa compreensão de que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, é coisa que a igreja só vai entender lá perto do ano 200 depois de Cristo. Tá? Então vai demorar. Nesse primeiro momento, a compreensão deles era mais judaica, que é uma compreensão mais confusa. O que é uma compreensão confusa? Ou seja, que existe fusão. Que quando fala de Deus, não consegue falar de Deus separado do Espírito. Que não consegue falar de Jesus, do Filho, separado do Espírito. Essa compreensão é mais confusa. É igual nós. Quando nós falar do ser humano sem falar do Espírito, é uma relação confusa. Então não tinha muita compreensão. É só depois na história da igreja que a igreja vai definir que são pessoas distintas. Ele vai pegar estudos que vão relacionar características de pessoas distintas. Só depois. Nesse momento primeiro ainda do judaísmo, eles ainda tinham essa compreensão mais mista. Tanto que então aqui falar de Jesus era falar do Espírito. Tá? Agora o problema maior, não tem perdão para sempre. O que isso aqui significa? Isso é um problema. É um problema. É um problema para a teologia, é um problema para a interpretação, é um problema para tudo, né? Então, para escapar disso daqui e entender isso melhor, aí tem várias diferenças entre os teóricos, tá? Mas a primeira coisa, assim, o primeiro argumento que você pode colocar seria aí um argumento teológico, né? Que é um argumento cristão, que não é o certo para um texto desse aqui. Que seria a ideia de que se você acredita que existe um pecado que não pode ser perdoado, então nós reduzimos a obra de Cristo. Esse é um problema gigantesco, né? Tanto que é a única passagem que tem algo do gênero, e em toda a narrativa bíblica, e Paulo é o ápice disso daí, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Nem nós mesmos. Nada. Né? Mas isso é uma questão teológica, posterior à narrativa, muito embora Paulo estivesse anterior. Como isso aqui é interpretado? Eu acredito que a interpretação do Joaquim Jeremias é um dos principais teólogos do Novo Testamento. Ele faz teologia histórico-crítica, tá? E ele tem uma interpretação muito legal. Ele vai entender isso aqui ligado à prática da tradição oral do judaísmo, que segue um livro chamado Guemarã. Ele entende que a Guemarã existem as listas para pecados. E nas listas de pecados existe uma lista de pecados imperdoáveis. Por exemplo, o adultério é um pecado imperdoável. Inclusive, dentre esses pecados imperdoáveis, o Antigo Testamento tem alguns que são punidos com a morte, né? Alguns pecados imperdoáveis. Então a ideia que o Joaquim Jeremias fala é que nessa narrativa os judeus estão então condenando Jesus por um pecado imperdoável. Que eles estão aqui em cima dizendo o quê? Que Jesus está expulsando o demônio pelo maioral dos demônios. Então isso daqui seria aí um dos pecados imperdoáveis, que é essa relação com os demônios. Então Jesus estaria devolvendo a narrativa na mesma moeda. Quando ele fala que eles é que estão praticando um pecado imperdoável quando blasfemam contra o Espírito Santo. Ok? Quando falam uma coisa contra Deus, ainda mais para se legitimar, né? Que era o caso deles, para aparecer melhor. Então essa é a interpretação do Joaquim Jeremias, está na teologia do Novo Testamento dele. É ótima a proposta. Tá? Eu acho assim que das interpretações que vinculam a narrativa é uma das melhores. E é claro, aí sim ela também combina com a tradição bíblica. Você pega de Paulo ou dos outros evangelhos, de que o perdão de Deus é uma coisa que supera tudo, né? Então, eu falo isso porque tem algumas teologias que vão falar, a pessoa blasfemou, ela sai até da igreja. Blasfemou contra o Espírito Santo, ele sai até da igreja, porque ele não é considerado um pecado imperdoável, vai para o inferno e pronto, acabou. Gente, ó, bem claro, todos nós, se não fosse a graça, iríamos para o inferno e pronto, acabou.
Não tem esse negócio de que alguém tem um tipo de vida que é melhor do que o outro. Senão a gente está indo para as obras e invalida toda a graça e toda a obra de Cristo. Não existe isso. Então, assim, todos nós somos condenados ao inferno se for contar nossas obras. Eu tenho uma brincadeira que chama uma ilustração, né? Que eu chamo ela de 25 mil pecados. Como assim, professor, 25 mil pecados? É simples, ó. Pensa assim. Suponha que uma pessoa cometa um pecado por dia. Então, durante um ano, você cometeu 365 pecados. Em 10 anos, foram 3.650 pecados, sendo um pecado por dia. 10 anos, 3.650. A pessoa vive ali uns 10 anos, né, que eu falei. Se ela vive 50 anos, aí pega 5 vezes 3.650, só que ela vive mais. Suponha que ela vive 80 anos, vezes 3.000, seriam mais ou menos uns 25 mil pecados. Dá mais, tá? Eu faço fazendo a conta por cima. Mais de 25 mil pecados, ficou fácil. Durante 80 anos de vida. Se ela viver um pouco menos, ela peca um pouco menos, mas mesmo assim, 20 mil pecados. Aí a questão é o seguinte, tem gente que ainda fica brigando com o outro, para achar que ela é mais santa que o outro, porque ela cometeu 19.800 pecados e a outra cometeu 25 mil. Não tem sentido. Cometendo tanto pecado quanto a gente comete, com certeza, se a gente fosse por mérito, era para ir para o inferno. Não tenho dúvida disso. Tá? No mínimo, eu brinco, que é no mínimo 25 mil pecados. Às vezes a pessoa fala, não, pastor, mas ele pecou e tal. Aí eu olho assim para a pessoa, quando ela fala aqui, ó, quando alguém vem falar mal do pecado dos outros para mim, ou fala, mas fulano tal pecou, primeira coisa que vem na minha cabeça, 25 mil pecados. Eu não tenho moral nenhuma, nem condição nenhuma para julgar ninguém. Porque na melhor condição, que é pecando uma vez por dia, essa é a melhor condição. Vão ser 25 mil até o final da nossa vida. Imagina se peca 2, 3, 4, 5 vezes por dia, então. Aí você fica exponencial essa conta. Então, deu para entender? Não dá, gente. Essa teologia classificatória que acha que Deus se relaciona com a humanidade por uma contabilidade para separar quem peca mais de quem peca menos, de jeito nenhum. Deus nos trata pela graça. Ah, professor, mas será? Tá lá, bem claro. Nos evangelhos tem um monte de narrativa sobre isso. Uma das principais é a parábola da última hora, da 1/10 hora. Tem gente que está trabalhando o dia inteiro, o camarada chegou lá, trabalhou só o finalzinho, só uma horinha. Significa que quem trabalhou o dia inteiro pecou lá uns 25 mil. E quem chegou na última hora deve ter pecado uns 40. Mas nisso não faz quem pecou 25 mil melhor do que quem pecou 40. Porque no fundo somos todos pecadores. Com 25 mil, com 40 mil, com 80 mil. A questão não é deixando de pecar um aqui ou outro ali que nós vamos ser melhor do que as outras pessoas, tá? Isso é importante. Então quando ele fala aqui que não tem perdão para sempre, é justamente um confronto à perseguição que os judeus estavam fazendo, não só a Jesus, mas a comunidade de Marcos. A comunidade de Marcos. Então, isso tem muito a ver com a perseguição que a igreja sofreu. Então, a igreja sofreu tanta perseguição que eles não queriam que Deus desse graça para judeu, não. Esses judeus aí, Deus tinha mais a que condenar. Isso fazia parte do sofrimento. A gente não pode ler a Bíblia sem lembrar e sem pensar no sofrimento das pessoas que estão vivendo nessa época, sendo perseguidas. Porque o discurso que as pessoas desenvolvem, ele é contextual, ele surge na história, ele surge numa época, ele tem contexto, nenhum discurso é desprendido da história. Então, quando eles estão falando aqui que não há perdão para aquele que está perseguindo o evangelho, dizendo que é do demônio, que é coisa do demônio, isso aqui, na verdade, era um devolver na mesma moeda, para que ele entendesse o lugar dele e parasse de perseguir a comunidade. Ok? Agora, a gente não pode pegar isso aqui e virar uma doutrina na igreja e perseguir outras pessoas. Porque aí a gente começa a fazer o mesmo erro que fez o camarada que perseguiu Jesus aí no começo da narrativa. Então ele termina aqui, acho que a gente já pode ir para frente, né? Isto porque diziam, aqui ele completa, né? Está possesso de espírito imundo. Onde ele complementa aqui o verso 19, para entender a ideia da blasfêmia, entender a quem ele está dirigindo e entender por que ele está dirigindo isso. Muito embora o evangelho não amplie mais a narrativa. Tá? Ok? Então, assim, para mim, professor Eduardo, não existe negócio de pecado sem perdão. Isso é uma questão retórica.
É como quando Jesus diz: é melhor você cortar sua mão e entrar no céu sem uma mão do que ir para o inferno com a sua mão, se a sua mão te leva ao pecado. Jesus não está mandando ninguém cortar a mão. Entendeu? Isso é uma metáfora, onde ele está dando ali uma ideia de uma hipérbole, uma intensidade. Aqui ele está dando essa noção de intensidade, quando ele está mostrando que vocês estão me perseguindo por um pecado imperdoável, mas é vocês que estão praticando o pecado imperdoável. Seria mais ou menos essa, é o trocadilho. E para terminar então aqui a narrativa, só mais uns versinhos, verso 31. Nisto chegaram sua mãe, seus irmãos, então mudou a perícope, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Percebe que pode não ter nada a ver com o período histórico? Pode ter passado dias aqui, a gente não sabe. Ele que conectou tudo depois. Você não pode achar que esse nisto chegaram imediatamente após o momento que Jesus foi perseguido. Pode ter sido até antes, a gente não tem essa noção. É que foi tudo juntado depois os testemunhos. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e disseram: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Então ele respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ok? Show de bola, né? O Evangelho de Marcos, o Evangelho ele tem um... Isso aqui é ser dissidente. Lembra que eu estou falando bastante que o Evangelho é dissidente. Por que significa dissidente? Dissidente é divergente, é de confronto. Então aqui ele está confrontando o conceito social de família que tinha na época, que era um aglomerado por relações consanguíneas. E aqui ele está dizendo que o que nos torna irmãos não são as relações consanguíneas, mas é a afinidade. Afinidade a partir daquilo que é a vontade de Deus. Seria esse o conceito, né? Então a ideia de que eu tenho que tratar o outro e me relacionar com o outro como se fosse a minha família, independente de ter relação consanguínea com ele. E isso daqui tem muito a ver com a época e contexto. Era uma época de perseguição, era uma época de sofrimento, era uma época de dominação do Império Romano. Então o povo sofreu muito. Por isso, essa revisão das relações sociais foi muito importante, onde eles passaram a se tratar com uma irmandade maior e cuidar uns dos outros, o que acabou configurando o que viria posteriormente a ser conhecido como igreja. Beleza? Gente, fico por aqui então. Nos encontramos na próxima aula. Até mais.